Olá, olá, boa noite. Estamos aguardando a nossa convidada, doutora Francine, médica e perita judicial, além de professora, e ela já está aqui acenando para a gente. Boa noite, doutor Alberto Nobre, doutora Francine chegando. Estamos aqui prestigiando também o doutor Alain, seu Zé Alberto Macedo entrando. E doutora Francine consegue nos ouvir? Doutor Alberto, muito prazer, muito grata por sua presença. Eu gostaria só do retorno, porque eu não estou conseguindo visualizar a doutora Francine, como se ela estivesse sem internet. Mas se vocês puderem nos dar esse retorno, se estão me ouvindo bem, por favor. Estamos aqui nessa iniciativa da Amatra, que nós pensamos em não deixar esse horário vago. Vamos tentar novamente chamar a doutora Francine, porque ela caiu, mas vamos novamente acioná-la para a gente poder interagir, trocar algumas ideias, porque o tema... Obrigada, doutor Alberto, pelo retorno. Doutor Alan também, muito obrigada. Eu já tentei admitir novamente a doutora Francine, e aqui está dando que nós estamos aguardando. Pode ser alguma questão, essa questão da internet, de conexão, que certas vezes nos prega alguma, digamos assim, nos impulsiona, né, para trabalhar com os imprevistos. Isso tem sido cada vez mais comum, porém, nós não podemos dar o braço a torcer. Precisamos sempre buscar um pouco da resiliência, que tem muito a ver com o tema de hoje. E é um tema que está cada vez mais chegando ao mercado de trabalho, quer dizer, saindo do mercado do trabalho, indo para os consultórios médicos e, ao mesmo tempo, ao Poder Judiciário. Eu recebi aqui uma mensagem que a doutora Francine não está conseguindo acessar. Então, eu vou convidá-la novamente para que ela tente nos conectar conosco, porque o tema é dela, né? O tema é dela. Doutor Alexandre, boa noite, seja bem-vindo. Estamos ao... Doutora Francine conseguiu. Eu acho que a sua internet está, digamos assim, travando. Se verificar quando verificar se está numa... Pronto, está nos ouvindo bem? Tô ouvindo bem. A senhora está me ouvindo? Agora estou, graças a Deus. E a gente esperar a verificar se está numa... Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para ver se a gente tem o retorno. O nosso público vai precisar nos ajudar e tentar nos dar um feedback, porque eu estou vendo a doutora Francine, digamos assim, congelada. E agora, tá dando para ouvir? Pronto, agora está. Tá? Vamos tentar que a sua internet segure bem. Certo. Então, doutora Francine, por favor, se apresente. Eu prefiro deixar esse encargo à sua disposição, até porque hoje temos que abreviar um pouco para entendermos para uma hora de live.
justamente por ser sinal de feriadão, e nós já lhe agradecemos essa gentileza de estar aqui conosco com esse tema tão atual às portas dos tribunais, né? Sobretudo o Tribunal do Trabalho. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da juíza Carolina Bertrand, que está presidindo a Matra 19, e falarmos de um assunto de extrema importância, relevante, que é a síndrome a síndrome de burnout em tempos da pandemia Covid-19, né? A questão dos lutos e adoecimentos. Ótimo, então. E por que esse tema, doutora Francine? A sua carreira profissional, compartilhe um pouco conosco a sua experiência nessa temática. Certo. O tema foi escolhido exatamente em decorrência do dia de hoje, né? Dia 2 de novembro, dia de que muitas famílias no mundo estão vivendo o luto das perdas dos seus entes queridos. E a pandemia Covid-19 ocasionou isso de uma forma bastante brusca, repentina, em todo o mundo. Então, a gente decidiu também discutir a síndrome de burnout, já que um dos desafios hoje, em termos de pandemia Covid-19, é exatamente a sobrecarga do trabalho, seja físico, emocional, levando também a angústias vividas pelos profissionais da área da saúde, principalmente os que estão à frente, né, na linha de frente para acompanhar esses pacientes. E, além do mais, também a gente precisa também discutir a questão do novo método de trabalho, a questão do home office, né, para exatamente atender às medidas sanitárias de isolamento e distanciamento social. Que bom, doutora Francine. Então, a senhora nos traz, assim, esse elo perfeito com relação ao Dia de Finados, porque representa um momento de muita reflexão. Quando a gente fala no assunto morte, alguns conseguem entendê-la em um viés mais necessário à vida, e outros não, tem mais restrições para enfrentá-la, para senti-la. E a gente vê que agora na pandemia essa situação tem se agravado muito mais por conta de todo o luto que tem gerado, além das perdas outras agregadas a essa situação. Mas eu queria saber inicialmente da senhora, para todas essas pessoas assim, que eu sei que não são muitas que estão na plateia, estão nos acompanhando, são pessoas assim muito queridas, de qualidade, são pessoas que estão aqui para nos trazer uma energia boa e também ver se saem um pouco abastecidas de alguma informação a mais. O que seria exatamente a síndrome de burnout? Bom, a síndrome de burnout, ela é também conhecida como a síndrome do esgotamento profissional. Ela foi descrita inicialmente pelo psicanalista alemão Freudenberg, quando ele reconheceu esta síndrome dele mesmo. Isso foi no início da década de 70 do século passado. E essa síndrome, né, ela vem acometendo milhares de pessoas em todo o mundo, milhares de trabalhadores. É tanto que até a chamam de a doença do trabalhador do século XXI. E por conta disto, a Organização Mundial de Saúde, ela já instituiu a síndrome de burnout na CID-11, que vai entrar em vigência em 2022. E essa síndrome, segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, essa síndrome será posta na CID-11 não como uma doença, mas como um fenômeno ligado ao trabalho, que afeta a saúde do indivíduo, no seu âmbito físico, no seu âmbito mental. Perfeito, porque justamente assim, quando a senhora traz essa situação do século XXI, quem nunca passou estresse no trabalho, quem nunca foi dormir preocupado e acordou mais preocupado ainda com aquilo que precisaria enfrentar naquele dia no trabalho. Então, Sim. muitas profissões estão bastante vulneráveis ao burnout, como a senhora disse, que é a síndrome do esgotamento. Então, fale um pouquinho quais
a senhora tem essa experiência larga como perita também, fazendo perícias, apresentando à Justiça do Trabalho, várias pesquisas que a senhora faz, em todas assim, as demandas que lhes são postas. Quais seriam, na sua visão, os profissionais atualmente que estão mais vulneráveis, mais expostos a essa sobrecarga de trabalho? Só saudando os advogados que estão assim, nos acompanhando, pessoas da militância da área trabalhista também, e que se sintam à vontade para fazer suas perguntas, que a gente vai tentar ao máximo interagir. Doutor Gilvan, doutora Ana Cristina, doutor Alberto já tinha me comunicado, então, pois não, doutora Francine, então assim, que tipo de atividades atualmente estão mais expostas ao burnout? Os profissionais, principalmente os profissionais da área da saúde, né, nós temos os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, pessoal que trabalha também no hospital, nas clínicas, nós temos também os auxiliares de higienização, nós temos também os profissionais da educação, profissionais da segurança pública. Isso aí são apenas exemplos. E nesta época de pandemia da Covid-19, realmente todos os trabalhadores foram acometidos. Os profissionais da área da saúde, em decorrência, né, dessa sobrecarga física, sobrecarga mental, a angústia de ver os pacientes, os hospitais superlotados, né, a questão da testagem das pessoas, em busca de ter um diagnóstico se estão ou não portadoras da Covid-19. Nós temos também os outros profissionais que mudaram completamente a forma de se trabalhar, levando para dentro da sua própria casa o seu trabalho. E muitos estudiosos relatam que o trabalho dentro de casa, ele pode levar a uma ansiedade, pode levar a um estresse, pode levar a uma exaustão, que por sinal são os primeiros e talvez os principais sintomas da síndrome de burnout. Então, pronto. Então, essa situação é extremamente relevante a partir do momento que a gente precisa conhecer os sintomas para poder verificar exatamente, porque assim, o diagnóstico não é fácil. Doutora Silvalane chegando também para estar conosco, o Júlio. Então, assim, o diagnóstico ele não é fácil. Precisa-se ir rastreando, porque a síndrome de burnout é provocada por um certo grau de ansiedade, por esse clima de medo que nós estamos vivenciando a nível, podemos dizer, até global, né? Não é um privilégio da nossa sociedade, mas de muitas nações pelo mundo afora, frente a esse desconhecido, a essa figura ainda desconhecida da ciência, né? Que é transformando, mutando, digamos assim. Mas que sintomas são mais identificáveis nas pessoas que já estão caminhando para, digamos assim, essa síndrome? Certo. Eu vou citar aqui, né, alguns autores, alguns médicos, né? Nós temos a doutora Alexandrina Meleiro, que é psiquiatra. Então, ela diz que é o seguinte, a síndrome de burnout, isso também tem concordância também com o doutor Marcos Antônio Abud, o psicólogo Yuri. Nós temos diversos autores que reconhecem que a síndrome de burnout ela é decorrência de um estresse crônico que leva a um desgaste físico e mental do indivíduo. Então, o indivíduo ele precisa ter um equilíbrio das energias que são recarregadas, tá certo? Para evitar este adoecimento. Então, quais seriam essas energias recarregáveis? Quais seriam essas energias que sugam? E esses autores, esses profissionais, eles falam muito que a gente precisa identificar a questão da parte física, né? A questão da parte mental, a irritabilidade, a insônia, a exaustão, né? E a questão da enxaqueca, a hipertensão arterial, a alteração do cortisol, né? A insônia, a irritabilidade, a apatia. Então, tudo isso
dentro de um conjunto e onde o indivíduo ele não consegue recuperar as energias, ele não consegue sair de um estado de estresse e cada vez se estressando, faz com que ele chegue ao adoecimento físico e mental, o físico e o emocional. E o interessante é que tem um psiquiatra, o doutor Marcos Antônio Abud, ele gosta muito de trazer à tona a discussão da curva de desempenho humano e o estresse. E daí ele cita os autores, Yerke Dodson, que por sinal foi criada a lei Yerke Dodson, onde ele menciona que se o indivíduo não recuperar daquele fator estressor, daquele dia de trabalho, se ele não tiver uma recuperação, ele apenas vai acumular estresse e lá adiante ele terá um adoecimento. E esse adoecimento vai gerar um esgotamento profissional, um esgotamento pleno, levando à síndrome de burnout. Olha só. Então, assim, novamente saudando, né, as pessoas que estão saudando, a doutora Cassandra, a secretária da Matra, doutora Ana Karine, doutora Ticiane, obrigada pela presença, o Aldo, que é nosso servidor da Justiça do Trabalho, muito obrigada. E perdoe-me quem eu não consegui acompanhar, Carlos Conce também aí conosco. Veja só, essa questão do esgotamento desses sintomas, a senhora falou da questão física, que a gente muitas vezes menospreza, é algo que a doutora trouxe, por exemplo, fatores como a insônia, até mesmo a questão alimentar, o excesso do alimento, ou então a total restrição alimentar, a fadiga, você dorme, mas você não descansa, você dorme, mas você acorda, digamos assim, com a fadiga no corpo. Então, observar os sinais do corpo é a primeira porta para você se perceber ou talvez perceber um colega de trabalho. Porque fica muito difícil, não é, doutora Francine, as pessoas perceberem em si mesmas que elas estão sendo vítimas dessa situação. E eu gosto de comparar, não sei se a senhora concorda, com o computador. O computador, se você deixá-lo ligado dia e noite, ele vai esquentar tanto, que em um momento ele vai pifar. Ele tem um tempo de resistência. Nós também somos uma máquina, porque estamos com as engrenagens, né? Precisando que essas engrenagens elas funcionem harmonicamente. Então, se você chega a um nível muito além de exigência do que aquilo que o seu corpo está preparado para atender, é natural que você, então, de uma certa forma, chegue, digamos, a, entre aspas, a um estrangulamento das suas condições físicas e emocionais. Então, a senhora que passeia por muitas empresas, quando vai elaborar seus laudos periciais, e a senhora que faz anamnese de muitas vítimas da síndrome de burnout. E também tem contato com os advogados, né? Porque a senhora acaba tendo que responder a muitos questionamentos desses advogados. O que a senhora pode trazer dentro desse panorama, o que mais lhe chama a atenção? Baseada nos seus estudos, né? E também colocando a mão na massa para a gente entender a realidade nua e crua como ela se apresenta. E saudando também a Ana Cláudia, que está aí conosco. Doutora Carolina, inclusive eu trago até uma sugestão aqui, que tenhamos a oportunidade de trazermos aqui para o estado de Alagoas a doutora Ana Rose. Existe a nível mundial, né, uma associação internacional de controle ao estresse. A sigla inglesa é a ISMA. Então, né, o que é que ela enfatiza? Ela diz que a gente precisa reconhecer a síndrome de burnout. Ela é uma síndrome que não é tão recente, ela não é recente, mas ela é desconhecida por muitos. Porque, inclusive, o próprio trabalhador que apresenta todo aquele quadro clínico rico em sinais e sintomas, ele também não se reconhece como doente. Então, ele sempre pensa que vai poder um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, e cada vez mais a saúde dele vai ficando comprometida.
E ela cita nesses estudos, né, a nível de Brasil, para a senhora ter uma ideia, e os presentes aqui, eu gostaria de agradecer a presença de todos, é que 72% dos brasileiros que estão no mercado de trabalho têm apresenta alguma sequela de estresse. 72%. E desses 72%, 32% tem síndrome de burnout. E dos 32 que têm síndrome de burnout, 92 trabalhadores ainda estão trabalhando. Por quê? Porque eles têm medo de comprometer o emprego, eles têm medo de perder o emprego. E isso é uma coisa assim, muito delicada, porque segundo a doutora Ana Rossi, e eu concordo com a mesma, isso pode levar ao risco desses trabalhadores cometerem erros graves, comprometer a própria vida, a própria saúde e também a do outro. Então, a gente precisa discutir mais. Então, eu deixo aqui como sugestão, doutora Carolina, a oportunidade de trazermos a doutora Ana Rossi aqui para o nosso estado para discutirmos, né, mais detalhadamente a síndrome e ficar mais familiarizado com a síndrome de burnout. Em relação, Pois não, continue. em relação às perícias, quando a gente vai fazer a perícia, eu pude notar, a minha experiência, que hoje já mudou a questão do contexto pericial. Antes falava muito na questão da insalubridade, da periculosidade, né? A questão dos riscos ergonômicos, a questão da hérnia de disco, a questão de uma tendinite. Então, hoje, o contexto é outro. O trabalhador, ele está gritando, ele diz, eu estou sofrendo. E quando a gente vai olhar nos autos, esse grito de sofrimento deixou de ser um grito apenas um grito físico, de um dano físico, mas também de um comprometimento emocional, de um comprometimento mental. Então, a gente precisa se debruçar sobre esta temática cada vez mais, em todos os meios onde a gente possa estar, para a gente se familiarizar com este conteúdo delicado que está relacionado com a questão do comprometimento da saúde física e da saúde emocional dos trabalhadores. Quando a senhora fala, doutora Ana Rosa, eu concordo plenamente, porque ela é uma mulher assim, extremamente vanguardista, ela abre caminhos, né? Ela tem um relacionamento com a comunidade internacional fantástico. Eu falo isso assim muito à vontade, porque algo que a doutora não sabe é que eu sou formada em psicologia. Eu concluí recentemente meu curso de psicologia, porque realmente, cada dia mais, nas nossas mesas de audiência, a gente percebe o aumento dos casos que deflagram, que vêm para o judiciário, mas que, na verdade, por trás se esconde todo um contexto do trabalhador que se insere no mercado de trabalho. E esse contexto precisa ser analisado. Quando eu falo em contexto, a senhora trouxe, por exemplo, as questões ergonômicas, que antes, né, eram predomínio e tudo, que aí vem a parte ergonômica, a parte física toda. Mas quando a gente fala em contexto, a gente atinge a chefia. Primeiro a gente atinge a alta direção, porque é de lá onde partem todos os direcionamentos para aquele espaço. A gente vai atingir os gestores, os chefes que lidam diretamente com aquele trabalhador, e esse trabalhador, dentro de certas situações, está sendo muito demandado, bem além da capacidade do homem médio atender. São as metas, e isso sem falar dos profissionais que estão em contato direto com o público, que se não sofrem tanta pressão da chefia, sofrem um embate com o público, como, por exemplo, a senhora já citou no começo, os profissionais da segurança pública, que estão todo dia ali no campo, travando, né, os professores, sobretudo dessas escolas mais vulneráveis, que estão ali o tempo todo tendo que resistir. E a gente fala muito em resistência. Agora, e o contrassenso é que, muitas vezes, o funcionário que mais se dedica, que mais ama seu trabalho, que mais cumpre as metas, que mais corresponde, ele é uma das maiores vítimas desse esgotamento. Porque parece que a instituição ela se aproveita, percebe que
funcionária, ela consegue cada vez mais atender às metas, consegue corresponder ao que é solicitado, e aí começa a exigência, os e-mails, o WhatsApp fora de hora, né, como a senhora disse, a questão do trabalho em casa que está sendo muito mais demandado. Como a gente poder tornar esse ambiente menos adoecedor? Porque se o funcionário adoece, não é apenas ele quem está perdendo, né? O próprio contexto dele perde, são os colegas que vão ficar com menos um colaborador, é a instituição que vai ficar com a produtividade muito mais baixa daquele funcionário, ou então vai trabalhar com o absenteísmo dele, que ele vai precisar entrar em licença, ou com o presenteísmo, que muitas vezes é bem pior que o absenteísmo, porque você está presente, você se força ao máximo e você não consegue produzir, não consegue render o que você gostaria. Então, tem solução para isso, doutora Francine? Para a gente reduzir essa nocividade no ambiente de trabalho? Tem sim. Pois lá. Como eu disse, o primeiro ponto, doutora Carolina, é realmente a gente conhecer. A gente só pode discutir em cima de algo que a gente conheça, né? A outra questão também é quando o trabalhador estiver sendo admitido, quando ele está sendo avaliado no seu exame periódico, no seu retorno ao trabalho, quando o afastamento é superior a 30 dias, houve uma mudança de setor, mudança de função, o médico do trabalho, junto com a sua equipe do SESMIT, né, que eu trago também a enfermeira do trabalho, e o trabalhador ele também conhece esses riscos. E que também a medicina do trabalho seja uma porta aberta para ouvir esses trabalhadores, ao mesmo tempo que esses profissionais também vão em loco, conhecer a realidade do trabalho dessas pessoas. Tá certo? É um tema ainda que precisa ver a questão da competitividade. Quando a senhora falou da expectativa, né, tem avaliações onde tem ali o trabalhador atingiu a expectativa ou o trabalhador foi além da expectativa da liderança, do seu gerente, do seu diretor. Para que ter esta avaliação? Porque o trabalhador ele quer atingir o máximo e às vezes até além do máximo. É tanto que o doutor Marcos Antônio Abud disse que uma das principais forças ou energias que sugam este trabalhador é exatamente a questão da competitividade. Por outro lado, ele também cita o trabalhador que é perfeccionista. Para ele, 100% não tem um valor, tem que ser acima de 100%. Ele termina se dedicando de 80% a 90% do seu dia ao trabalho. Ele termina comprometendo as suas noites de sono, ele termina comprometendo o convívio social, ele termina comprometendo a sua alimentação, ele termina comprometendo os laços familiares. Ou seja, é o trabalho pelo trabalho. Mas nem só de trabalho vive um homem. O homem precisa se recuperar, precisa recuperar as energias para no dia seguinte ele voltar com o mesmo entusiasmo de antes. E não ter uma dedicação altamente elevada, como cita o psicólogo Yuri, que é doutor em neurociência cognitiva, né? Onde ele vai poder entrar já no primeiro estágio da síndrome de burnout e se ele não se ver, não se ater, não tiver atenção desse comprometimento, esse compromisso cada vez maior com o trabalho, que vai além do que o necessário, ele vai começar a entrar nas fases seguintes da síndrome de burnout, indo até o 10º estágio, o psicólogo considera 10 estágios da síndrome de burnout, onde ele vai precisar de uma atenção especial, porque é um grito de socorro, é um estado de emergência. A doutora Alexandrina Meleiro fala o seguinte, a gente precisa dar devida atenção, porque o último estágio do trabalhador com síndrome de burnout pode ser o suicídio. Então, tem como a gente precisa identificar, a gente precisa conversar, as empresas elas precisam estar abertas para essa discussão. A CIPA,
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela está lá não é apenas para confeccionar um mapa de risco, de diferentes tamanhos e cores, a depender do risco ocupacional, onde existe naquele setor, naquele ambiente de trabalho. Ela tem que participar desse contexto. A engenharia de segurança também junto com a medicina do trabalho. É que lá ela vai observar os riscos ocupacionais, porque muitas vezes o trabalhador ele pode entrar no estado de fadiga, de irritabilidade, também decorrência de um risco que pode levá-lo ao adoecimento, um risco que pode levá-lo à morte. Então, é uma discussão que tem que ser multissetorial, interprofissional, interdisciplinar. Beleza, doutora. Assim, puxando já esse novelo que a senhora está aos poucos, né? A gente está aos poucos puxando esse novelo e tirando dentro dele, né, o caminho, a linha. Eu peço licença para cumprimentar a doutora Anne, nossa presidente, o doutor Ronaldo, que estão aqui, o Cris, que está trazendo dicas sobre a importância do Sereste, a doutora Cassandra, que está trazendo, lembrando a importância da atividade física. E aí eu volto assim à situação do palito de fósforo, né? Porque a síndrome de burnout na literatura ela é conhecida como essa síndrome do esgotamento e tem a imagem do palito de fósforo, que ele vai entrando em combustão. E aí, quando você passa por informação, você, advogado, seja de empresa, seja de trabalhadores, quando você passa esse viés de informação para o seu cliente, você já está sendo, digamos assim, um instrumento de transformação. Lógico que o advogado do empregado só vai ter contato, na maioria das vezes, depois que ele já chegou aos casos, né, já está, digamos, fora do mercado, que ele já foi demitido, porque ele não interessa mais à empresa. Mas os advogados de empresa, que eles trabalham com um sistema preventivo, e é super importante isso, quanto mais informação dessa qualidade que a senhora está nos trazendo eles tiverem, mais fácil vai ser gerar uma consciência organizacional que possa, digamos assim, permitir que esses adoecimentos eles sejam centrifugados cada vez mais. Porque, como a senhora também já colocou, e revisando só para quem entrou agora, a necessidade da colaboração em vez da competição acirrada, porque é isso que o mercado nos traz cada vez mais, né? Essa competitividade, muitas vezes velada, muitas vezes sutil, e você vai, então, chegando àquele ponto de, como a senhora disse, o suicídio seria um momento mais drástico, e nós temos casos que se repetem e são cada vez mais comuns. A gente tem até o Indisclose, que traz casos da França, né, que autogestores de empresas assim, internacionais vão ao suicídio mesmo por conta da pressão, como também pessoas mais do baixo, digamos assim, do chão de fábrica, que se submetem a isso. Então, assim, como a gente não pode só apresentar os problemas, mas é necessário que também a gente passeie pela solução. E a doutora Cassandra já nos trouxe aí, por exemplo, a necessidade da atividade física. O que mais que a senhora traria de contribuição? Porque, com certeza, as suas dicas não vão ser úteis apenas por quem está passando um processo depressivo, porque esse processo depressivo ele já pode ser uma consequência do burnout, ou como antecedente, ou como uma consequência. Mas vai servir para a nossa qualidade de vida como pessoas que estamos dentro desse mercado de trabalho ou sendo ameaçados em perdê-lo, porque isso também está gerando um estresse muito grande, principalmente nesse contexto da pandemia. Então, eu lhe passo a palavra para que você possa contextualizar como esse funcionário que está em home office, muito mais demandado do que antes e precisando realmente corresponder sob o risco de desemprego que está iminente à sua porta, por exemplo. Então, que mecanismos podemos nós utilizar para,
digamos assim, ultrapassar essa onda gigantesca aí desse comprometimento emocional? Eu acho muito interessante a fala do Dr. Marcos Antônio Abud, né, psiquiatra, ele é da USP, onde ele fala que a gente precisa recarregar as energias. E esse recarregar das energias vem a questão do descanso ativo, ou seja, na hora das suas pausas, faça algo diferente. E isso é o que a gente preconiza no mundo do trabalho. Faça algo diferente que não seja aquele trabalho que você vem desenvolver. Na hora que você parar, faça algo diferente. Faça uma atividade esportiva. Ele fala também da questão do sono. Isso é uma média de 7 horas por dia. Eu sei, doutora Carolina, que isso é difícil, né? Hoje no mundo, esse mundo globalizado, que quando a gente não está trabalhando, a gente está em interação com outras notícias, né? Vem a questão do acesso à informação de outros países, coisas que vêm serem atrativas, que muitas vezes nos roubam as nossas horas de sono. Mas ele disse, tentem dormir pelo menos 7 horas por dia. Ele fala a questão da alimentação, né? Evitar os alimentos industrializados, né? Ter preferência aos alimentos com peixe, que tem ômega 3 e assim por diante. Ele fala também, ele cita também a questão da gente ter bons convívios sociais, que não estejam relacionados com o trabalho. Mas, normalmente, o que é que acontece conosco? Se a gente sai com aquele grupo de amigos que tem a mesma profissão que a nossa, ou trabalha na mesma empresa, vai ou não vai, a conversa, o diálogo é relacionado com a nossa rotina de trabalho. Mas a gente tem que saber separar. A outra também, outra questão que ele disse, faça alguma atividade de relaxamento, por exemplo, a meditação. Então, são algumas citações que eu trago aqui para vocês, algumas reflexões. Né? Eu gosto muito de ouvir o Dr. Marcos Antônio Abud. E ele diz o seguinte, que evite de ser perfeccionista, evite exigir de si próprio. Temos limite. A doutora Alexandrina Meleiro, ela cita o seguinte, quando a realidade traz o limite, o indivíduo se vê que ele ultrapassou. E ele chega a esse esgotamento profissional. Aquela imagem do fósforo realmente o quê? Queimar por completo. O indivíduo tem a sensação de que está queimando de dentro para fora. Daqui a pouco ele compromete não só o seu ambiente de trabalho, as suas atividades de trabalho, compromete as suas relações interpessoais fora da empresa, compromete as suas relações familiares, compromete a sua qualidade de vida. Então, a gente precisa realmente se debruçar sobre esta temática cada vez mais. Seja na CIST, que a CIST representa o controle social, né? A Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, nós temos aqui no estado de Alagoas, junto com os Serestes, o Centro de Referência ao Trabalhador. Aqui no estado nós temos que é o estadual, e nós temos 3 regionais, que é o Sereste Regional Arapiraca, Santana do Ipanema, Maceió. Dentro da CIS também nós temos como parceiro o Ministério Público do Trabalho, nós temos representantes do INSS, representantes de entidades sindicais, de outras organizações. Então, a gente precisa discutir. E qual é o melhor? Não existe uma receita pronta. Porque cada indivíduo ele tem o seu próprio limite, mas ele tem que aprender a identificar que limite é este. Os dias atuais estão sendo fáceis? De forma alguma. Não está sendo fácil. Nós descaracterizamos a nossa residência, que era um local que a gente vinha para descansar, a gente se transformou no ambiente de trabalho. Por outro lado, o trabalhador também tem um gasto maior. Ele paga mais energia, ele vai pagar mais água. Então, gera também um gasto financeiro maior a este indivíduo trabalhador. Então, precisa realmente dessa identificação. Qual é o limite de cada um? Bernardino Ramazzini é um médico, né, 1700, médico italiano, que a medicina do trabalho deve muito a ele, quando ele diz que temos que prestar atenção e saber qual é a profissão de cada indivíduo. Mas também nisso aí, eu trago o seguinte, o trabalhador ele também
tem que saber qual é o limite dele diante desta realidade. É uma realidade de guerra. O pós-pandemia vai trazer inúmeros reflexos na saúde do indivíduo, na saúde física, na saúde emocional. A gente está falando nesse momento, nós estamos falando nesse momento da pandemia Covid-19. Daqui a um tempo, daqui a uns meses, se Deus quiser, a gente vai falar sobre os reflexos da pandemia Covid-19 na saúde física e emocional desses trabalhadores. Talvez os dados que eu trouxe aqui, que a doutora Ana Rossi citou, que é um estudo bastante recente aqui no Brasil, talvez esses dados, e acredito eu, sejam muito maiores, porque está se discutindo a questão da síndrome de burnout, e lá adiante, os profissionais eles vão prestar mais atenção a essa questão delicada do esgotamento profissional, levando ao adoecimento deste indivíduo. Cláudio Brandão, né, que é um grande estudioso, o que ele diz? Acidente é algo que acontece no momento. É imprevisível. Mas o adoecimento, a gente tem que prestar atenção na questão da etiologia e na questão do fator etiológico e do fator cronológico. O fator etiológico é a causa. E o fator cronológico está relacionado com a questão do tempo. Quando é que isso aconteceu? A que se deve? Por que o indivíduo adoeceu? Então, temos inúmeras perguntas a responder. Mas precisamos começar. Precisamos começar porque os trabalhadores estão adoecendo e não é só no Brasil, é no mundo todo. Doutora, a senhora falando, estou vendo que o doutor Carlos Hidalgo entrou, o PC Cordeiro também entrou. Prazer estar aí lhe parabenizando também, doutora Francisca. Agora, eu pergunto à senhora o seguinte. A gente vive num mundo de expectativas, onde as nossas expectativas conosco mesmos são bem maiores em certos momentos do que as expectativas externas. E isso a senhora já nos trouxe que é necessário que não se busque tanto esse perfeccionismo, você a querer atender a tudo e a todos, não é? Porque você está, principalmente a mulher, nessa pandemia, já que a gente está contextualizando com a pandemia, a mulher médica, por exemplo, que é o seu caso, a quantos da sua categoria estão assim realmente precisando se virar nos 30 para dar conta dos filhos que estão em casa, não estão mais indo para a escola, conseguir dar o atendimento necessário ao seu cliente, ao acompanhamento, a recarregar a casa, a dispensa. Então, assim, se você começa a falar, você já começa a se estressar, porque o dia continua tendo 24 horas, mas as demandas, elas aumentaram, assim, numa proporção geométrica, que ou a pessoa busca, como a senhora trouxe, mecanismos para que o seu centramento como pessoa, né, entre no eixo, no equilíbrio, que a senhora trouxe aí muitas informações absolutamente necessárias, como o próprio sono, o próprio descanso, a própria alimentação, a atividade física, hoje o mindfulness, a meditação, a yoga, tudo isso está perfeito. Mas, apesar disso, o que eu acho curioso é a questão da culpa. Porque quando esse funcionário ele não consegue nunca atingir o perfil desejado e, pior ainda, ele não encontra reconhecimento no que ele faz, aí ele continua esse ciclo vicioso, porque o burnout, a senhora trouxe super bem, eu vou traduzir na nossa linguagem jurídica, é um processo. É um processo que tem início e vai começando aos poucos. E tem um meio, e você não dá atenção porque você nem conhece. Você nem sabe que aquele cansaço, aquela fadiga, aquele sentimento de fracasso permanente. E você não sabe o que é isso. Você acha que é problema seu, que você é sozinho, isolado. Você não tem nem com quem conversar sobre isso. Piorou ainda se for com os recursos humanos, como o doutor Gilberto trouxe aí a importância da psicologia do trabalho. Mas se você levar esse fato ao conhecimento dos recursos humanos, é muito possível que você ou perca um pouco a sua... Se você está no cargo de confiança, você caia desse cargo, é substituído, digamos assim. Ou se não, você corre uma séria ameaça de ser demitido. Infelizmente, é assim que
que funciona a nossa sociedade. Então, são reflexões, a necessidade de buscar informação. Hoje em dia, o acesso é bem mais rápido, mais fácil, e a necessidade, sobretudo, tanto daquelas pessoas que estão aqui nos ouvindo e que têm certo poder sobre os gestores, poder assim que eu digo, como consultores, não é? Assim, advogados que estão ali junto, a necessidade da mudança do pensamento organizacional, que nós já temos visto, principalmente nessa pandemia. As empresas estão investindo muito mais, a senhora me corrija se for necessário, na saúde emocional dos seus funcionários, porque elas estão precisando do retorno, elas estão precisando que aquelas demandas sejam atendidas, e já viram que se não investirem na qualidade de vida e no retorno da saúde emocional, elas não vão conseguir, digamos assim, prestar o serviço a contento. Então, eu já vou concluindo aqui minhas palavras e lhe deixando à vontade. Eu não vi nenhuma pergunta específica para a senhora responder nos comentários, mas já vou, assim, agradecendo esse primeiro momento, novamente, da sua presença e das pessoas que estão nesse final de feriadão conosco. E se estão aqui, com certeza, é porque estão, de uma certa forma, pensando numa forma de melhorar a si mesmas, por conta dos sintomas que possam estar apresentando, ou melhorar o seu entorno, seja através dos seus colegas de trabalho ou não. E aqui a Rose, que nós agradecemos, eu já vou lhe passando as palavras para a senhora concluir aqui os sinais mais importantes dessa síndrome, que a senhora possa resumir, né? Como você pode fazer esse diagnóstico em si mesmo, porque, lógico, você vai precisar da ajuda de um profissional. Mas o primeiro passo, doutora Francine, para você começar a verificar se a sua falta de sono pode ser um indício ou não, sua falta de apetite, sua raiva, né? Muitas vezes você tem raiva daquele trabalho, daquele ambiente, daqueles colegas. Eu já vou lhe deixando com essas perguntas que a Rose está compartilhando conosco e lhe deixando à vontade também para ir concluindo o nosso bate-papo. Obrigada. Eu vi aqui no chat, né, algumas perguntas, algumas pontuações. A Prazeres, que é do Sinteal, né, Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Alagoas, ela falando que a quarta onda da pandemia, realmente isso é da pandemia Covid-19, é a saúde emocional. Exatamente. O mundo todo está estudando e está prevendo que esta quarta onda seja realmente relacionada à saúde emocional. E nesta saúde emocional temos a síndrome de burnout. Né? A síndrome de burnout, ela como é? Ela é uma síndrome. Ela não é uma doença. E a síndrome, ela é um conjunto de sinais e sintomas. Eu vi aqui no chat quais seriam os sinais. Aqui tem outra pergunta aqui, quais seriam os primeiros sintomas. Então eu vou sintetizar. Bom, os sinais é aquilo que eu vejo. E os sintomas é aquilo que o indivíduo sente. Os sinais, por exemplo, você vê quando a pessoa está irritada, você vê quando a pessoa está apática, você vê quando ela está com um semblante de desânimo, você vê que aquela pessoa fica contando as horas para terminar o turno de trabalho, para ela ir embora. Você vê aquela pessoa reclamando diariamente. Esses são os sinais. São exemplos. Em relação aos sintomas, o indivíduo sente que ele, ao acordar, parece que ele não dormiu. Ele não completou aquele ciclo do sono dele. Ele se sente exausto. Ele se sente desanimado. Ele pode ter a alteração da sua pressão arterial. Ele pode ter, como o doutor Marcos Abud reconhece, ele pode ter comportamentos impulsivos. Comer muito, comprar muito. Ou seja, vai de um comportamento impulsivo a um comportamento compulsivo. Tá certo? Ele sente também dor de cabeça, ele tem enxaquecas, ele tem um estado de fadiga, é aquela exaustão, aquela coisa, aquele desânimo. E o que o trabalhador tem que pensar é que ele não é um super trabalhador. O patrão também tem que reconhecer que aquele indivíduo que está ali trabalhando, ele também não é um super trabalhador. Ele é um trabalhador
que ele foi escolhido para desenvolver aquelas atividades laborais de acordo com a competência dele para aquele cargo. Por outro lado, o doutor Marcos Abud fala também que não é só a questão do trabalho sugar essa energia desse trabalhador. Esse trabalhador gera uma expectativa tal que ele vai ser sempre reconhecido. O trabalhador tem que fazer as atividades dele, não esperando que haja um reconhecimento. E quando as promoções, doutora Carolina, acontecem, e não vem para aquele trabalhador que se doou tanto, que esperou tanto por uma promoção, quando essa promoção não acontece, ele entra no estado emocional, ele tem uma queda no seu estado emocional bruscamente e importante. Dr. Marcos cita também a questão da falta de cooperação entre os colegas, porque está todo mundo dentro de um contexto de competição. Eu tenho que ser o melhor. Parece um carro de Fórmula 1. Na hora que você dá o sinal, todos saem e ganha aquele que chega na frente. Tem que haver a cooperação entre os colegas. Tem a questão também do trabalhador saber que aquele trabalho que ele realiza é importante. Porque muitas vezes ele questiona, por que meu trabalho, por que eu tenho que fazer esse meu trabalho? Porque o trabalho não pode ser diferente. Ele pode questionar, mas ele precisa se inserir naquele trabalho pelo qual ele diz que tem competência e que ele tem responsabilidade de assumir. Tá certo? Então, assim, o trabalhador ele não é um super trabalhador. A empresa não tem um super trabalhador no seu ambiente de trabalho. O patrão tem que oferecer boas condições. Por que não implantar um programa de escuta terapêutica dentro das empresas? Porque quando o trabalhador é admitido, ele passa por um processo seletivo. Por que não fazer também, ver quais são os anseios desse trabalhador, as expectativas? O que é que ele pensa em relação ao mundo do trabalho? Ele sendo empregado, aquilo ali vai realizar um sonho dele? O que é que o trabalho representa na vida dele? Então, essas perguntas têm que ser buscadas para que na hora que aconteça um desequilíbrio, porque vários autores consideram a síndrome de burnout, que é o esgotamento profissional, um desequilíbrio, tá certo? Então, na hora que acontece esse desequilíbrio, a gente sabe onde é o ponto, onde foi que aconteceu o ponto mais frágil, para a gente ir resgatando. Vamos analisar a questão da árvore de causas. A comunicação de acidente de trabalho, vamos abrir um ACAT, mesmo na suspeita, sim, mas abrir por abrir, o que é que a gente está fazendo para esse trabalhador? A gente precisa resgatar esses indivíduos enquanto ele não chegue na última fase, no último estágio, conforme a doutora Alexandrina nos chama a atenção, que é a questão do suicídio. A gente vai deixar essa corda romper, arrebentar, quando não dá mais tempo de socorrê-lo. Na hora que ele começar a apresentar algo que nos chame a atenção, chama o teu colega de trabalho, relações no trabalho entre os colegas e de extrema importância. Porque, doutora Carolina, o trabalhador ele não se vê doente, ele não se sente doente, mas o outro que convive com ele diariamente percebe que algo diferente está acontecendo. Então, precisamos fechar esses elos para recuperar, se no total, mas parcialmente, a vida deste indivíduo. Não pensando apenas como trabalhador, porque ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E eu já não queria mais falar, porque a sua fala é muito esclarecedora, mas eu creio que, até por conta da partilha, né, que está sendo feita, algumas pessoas colocando do tempo de trabalho, em questões assim, em profissões desgastantes, que você está ali cuidando o tempo inteiro. E a síndrome de burnout começou pela classe médica, né? Os primeiros diagnósticos foi feito em cima dos médicos, os enfermeiros. Então, assim, é muito importante que essas profissões que trabalham com cuidado, esses profissionais vejam a importância do autocuidado. E de uma forma geral, qual a primeira porta aberta que eu possa ir? Se eu não posso verbalizar isso no meu ambiente de trabalho, por medo de ser discriminado, por medo de sofrer algum preconceito, ou alguma represália, ou até o risco de demissão,
vai para qualquer lugar que um médico, seja ele clínico geral, cardiologista, ginecologista, me ajude, doutora Francine, qualquer médico, os médicos estão sendo cada vez mais capacitados para essa escuta ativa que a senhora trouxe. E a importância de a gente ter humildade para buscar ajuda. Se não quer buscar ajuda através de um colega, através de alguém que tem uma escuta empática, porque a gente está tão necessitado de empatia, né? Verdade. Se a gente não encontra essa ajuda assim, bem próximo no ambiente que nós estamos, que a gente então tenha a humildade de buscar marcar uma consulta, seja com o médico, seja com o psicólogo, seja batendo as portas do Sereste, seja porque a senhora trouxe algo extremamente importante, aqui eu finalizo minhas palavras, que é, quanto mais cedo nós nos tratarmos, melhor. Quanto mais nós formos adiando o problema, maiores vão ser as consequências, piores serão as sequelas, que poderão nos acompanhar por muitos e muitos anos na vida. Então, quanto mais cedo, melhor. Se eu já estou tendo essa consciência de que algo em mim não está bem, seja fisicamente falando, em cima de todos esses sinais que a senhora trouxe, ou seja, emocionalmente falando, é bom a gente buscar ajuda, orientação, porque quem busca encontra, né? Então, a gente sair desse estágio de não, deixa para lá, eu vou ficar logo bom, porque você acha que vai ficar logo bom, né? Não, eu vou ficar logo bom, isso vai passar, e o tempo vai passando e a bola vai aumentando, aquela bola de neve, né? Vai aumentando, e isso vai chegando ao momento de você ficar prejudicado, como já foi dito, desde o seu convívio familiar, seu relacionamento com o parceiro vai sofrer prejuízos, seu relacionamento com os filhos vai sofrer mais prejuízo ainda por conta da sua posição de autoridade, que você vai estar com essa frequência desorganizada, então pela irritabilidade, pela impaciência, pela exigência e a cobrança que você vai repercutir naquelas pessoas que você ama. Porque você chega irritado do trabalho, você vai descontar em quem você ama. Então, isso entra numa cadeia nociva. Então, doutora Francine, diga aí esses finalmente e que a gente, nessa troca de informações, tenha coragem de dar um primeiro passo, por menor que seja, mas tenha coragem de dar esse passo em busca de uma ajuda, né? Nós instituímos um tema no curso de Medicina da Universidade Estadual de Ciências da Saúde, o CISAL, um tema sobre habilidades da comunicação em saúde. Essa questão da empatia, do ouvir o outro. Nós precisamos estreitar esses laços, né? Profissionais da área da saúde, futuros profissionais da área da saúde, com aquele que nos buscam. Né? Seja através de palestras, através de um atendimento em consultório, um atendimento no hospital, mas precisamos ouvir esses pedidos de socorro e lembrar que o trabalhador, ele se sente muitas vezes, como a senhora bem falou, ele se sente culpado por estar daquela forma. Porque chega um momento que ele vai se identificar como tal. No início, ele não se sente doente, mas vai chegar um momento que ele vai perceber que algo diferente está acontecendo na vida dele. Por outro lado, se ele não conseguir mais trabalhar, doutora Carolina, aí vem a questão do sentimento de fracasso. Isso é péssimo para a pessoa. O indivíduo, ele passa a vida dele se preparando para um dia ser um profissional. Seja um profissional estatutário, seja um profissional seletista, seja um autônomo, seja profissional de qualquer natureza. E chega um momento que ele não consegue mais continuar essa trajetória em decorrência de um aceno de burnout. O sentimento do fracasso é terrível. Ele chega e ele não consegue mais nem ter mais a sua vida pessoal. A sua vida como trabalhador já foi comprometida, a sua vida pessoal vai junto, porque é o mesmo indivíduo. A gente separa porque ele, pessoa, ele tem
atividade X. Ele, trabalhador, tem outra atividade, mas é o mesmo indivíduo que está atuando como pessoa e, em alguns momentos, ele atua como trabalhador. Então, precisamos, sim, fazer movimentos, vamos fazer programas, vamos chamar a doutora Ana Rossi, vamos chamar diversos profissionais, vamos chamar a CIS, que é o controle social, vamos chamar os parceiros, Sereste, os conselhos de saúde, para divulgarmos, conhecermos cada vez mais e divulgarmos. Podemos até fazer uma feira de saúde emocional, saúde mental, trazer aí a questão da rede de atenção psicossocial, RAPS, né? Discutir junto com os CAPs a questão da síndrome de burnout. Eu achei interessante quando eu passei em um determinado local que tinha um outdoor que disse: não espere setembro chegar para se discutir, falar a questão do suicídio. Vamos discutir com mais frequência. Vamos deixar esse tema mais íntimo da sociedade. Vamos conhecer mais essa síndrome de burnout. Maravilha, doutora. Então, cumprimento também o doutor Geraldo Carvalho, Ana Karine, a Débora que estão aqui conosco. Que bom, então. Então, assim, o momento é esse, o momento é de atenção, o momento é de cuidado e, sobretudo, sabermos que estamos todos dentro de um contexto, que é esse contexto da pandemia, que ainda não está no nível de controle que nós tanto ansiamos, e aí a gente continua exposto a riscos de várias naturezas, quer por conta da nossa missão profissional, quer por conta da nossa condição de cidadãos dentro de uma sociedade que está adoecida e está com risco de adoecer. Então, assim, que nesse dia que a gente rememora os nossos antepassados, que a gente processa o luto, mesmo sabendo mensagens belíssimas que eu recebi hoje, que aqueles que amam, que nós amamos, eles não morrem, porque eles continuam vivos em nossas memórias, né, em nossa reverência, e aqui eu abro um espaço para que nós possamos, assim, emanar os melhores fluidos, as melhores energias para todas essas pessoas que fizeram parte da nossa história e que ou já partiram para outro plano há muito tempo ou por partiram nesse contexto de pandemia. Então, são situações assim que nós podemos e devemos buscar resiliência. Então... Certo. Doutora Carolina, uma colega minha, ela é intensivista no Paraná, colega de profissão, não a conheço pessoalmente, é a doutora Fernanda Stephanie. Ela colocou uma frase que me chamou bastante atenção, e aquilo ali representa, sim, o sentimento de todos os médicos. Né? Onde ela fala que são dias e dias exaustivos, longos períodos sem tomar água, sem comer, ou até mesmo ir ao banheiro. Várias horas paramentados, com dor, calor, cansaço físico e mental. Eu estou citando aqui os profissionais da área da saúde, porque eles estão aí na linha de frente, né, cuidando dessas pessoas que estão suspeitas ou confirmadas com a Covid-19. São esses profissionais que estão lidando com perdas e lutos de diversas pessoas, não só dos seus familiares, mas também com outras pessoas, né? A questão dos pacientes, a questão desses pacientes que muitas vezes vão para um cuidado mais intensivo, aí gera expectativa. Será que esse paciente vai se recuperar? Será que não vai? Aí vem a questão das comorbidades. Então, é um momento muito delicado na vida deste profissional da área da saúde. Claro, temos que pensar também nos outros profissionais. Uma mudança completa do seu ritmo e do seu método de trabalho. Eu assisti uma live do próprio TRT, da 19ª região, onde se dizia: são velhos trabalhadores vivendo momentos novos, momentos que não era a nossa realidade. Tudo é diferente, tudo requer uma sobrecarga.
né? A sobrecarga física, a sobrecarga emocional. Mas, se Deus quiser, tudo isso vai passar, mas precisamos sim discutir as temáticas relacionadas à questão da saúde mental do indivíduo, comprometendo o seu estado físico e o seu estado emocional. Obrigada. Obrigada. Então, assim, que haja uma semana bem produtiva para todos nós que estamos aqui nesse encontro virtual e que possamos cada vez mais nos tornarmos pessoas mais flexíveis para abraçar o novo, para acolher as mudanças com autonomia, com confiança e com segurança e, sobretudo, muito atentos, que estejamos sempre atentos aos sinais do nosso corpo e aos sintomas que nós estamos sentindo dia a dia. E na primeira oportunidade, procure ajuda. Lembrei até que o pastor, o padre também podem ser esse veículo de ajuda. O professor universitário, o professor da escola, pode ser. Então, assim, o importante é acreditar que tudo isso vai passar, mas que nós somos corresponsáveis. E dentro dessa nossa corresponsabilidade, a gente tem a coragem de fazer as mudanças necessárias para que a nossa saúde física, a nossa saúde mental reverberem positivamente no nosso entorno, seja no nosso entorno do trabalho, seja na nossa realidade familiar, seja nos nossos laços sociais. Então, profunda gratidão, doutora Francine, não apenas à senhora, mas a todas essas pessoas maravilhosas, a grande maioria nós conhecemos, outras não, mas conhecendo, como a Prazeres, por exemplo. A Neilza é uma presença também muito querida. E estamos finalizando nesse desejo de fortalecimento do nosso corpo e da nossa alma, mesmo diante das dificuldades. Eu gostaria de deixar uma mensagem, doutora Carolina, que respeitemos, né, as medidas sanitárias, vamos respeitar o distanciamento, o isolamento que ainda é necessário neste momento de pandemia Covid-19. E um beijo no coração de todos e obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui discutindo um tema relevante que é a síndrome de burnout. Muita gratidão. Até a próxima live na segunda-feira que vem, que todas as segundas-feiras, às 20 horas, a AMATRA, a Associação dos Magistrados do Trabalho, está trazendo temas para debater e que se relacionam ao mundo jurídico e ao mundo do trabalho também. Saúde plena para todos nós. E, como o doutor Gilberto está trazendo, que Deus nos abençoe a todos. Amém. Oportunidade. Amém, obrigada. Obrigada. Como é que eu salvo aqui?